A gente ficou tão desesperado por venda, galera, que hoje em dia o que mais importa é a venda. E aí eu queria fazer um alerta para vocês. O mais importante não é a venda, o mais importante é a estratégia de vendas e a comunicação. A venda em si, a matrícula que você faz, a inscrição de um aluno, ele é mais um efeito de todo o teu processo do que o objetivo da venda. Então, toda vez que eu vou treinar uma equipe de vendas de uma academia, eu começo o treino falando assim, ó, eu não vim aqui para ensinar vocês a vender. Eu vim aqui ensinar vocês a fazer um método que vende. Então, toda vez que o objetivo principal é a venda, galera, às vezes a gente começa a pegar atalhos e é super comum a gente encontrar equipes que se especializaram em pegar atalhos. Então, vendem baixando o preço, vendem tirando matrícula, vendem dando desconto, vendem dando mês a mais, vendem procurando uma tabela ou criando uma tabela de convênio na hora para conseguir fazer a venda. Então, todas essas estratégias, elas aparecem e surgem quando existe um desespero da empresa em vender. Claro que vender é importante, galera, mas o mais importante é você amadurecer tua venda. Assim como você tem uma estratégia para entregar resultado para os teus clientes, para dar aula para os teus clientes, você deveria ter uma estratégia de vendas também. Isso devia ser uma coisa elaborada, isso devia ser uma coisa construída e adaptada para os teus valores, o que você vende, o que você acredita. Para eu falar com vocês, eu vou usar duas referências. Então, você pode aumentar o número de vendas da sua academia se você aumentar o volume de visitas. Ou então, se você aumentar ou melhorar a taxa de conversão. Essas duas coisas estão juntas. O que é taxa de conversão, Homeres? Taxa de conversão é uma conta que a gente faz para saber de quantas visitas para quantas que você vendeu. Então, por exemplo, se vieram 10 pessoas no balcão e você vendeu para 3, o seu índice de conversão é de 30%. Se vieram 10 pessoas no balcão para conhecer a tua academia, eu queria saber os preços, e 5 compraram, a sua taxa de conversão é de 50%. Isso é taxa de conversão. Como que é o mercado, Homeres? O mercado ele tem uma taxa de conversão aí sem nenhuma estrutura, com uma equipe amadora ou não bem treinada de 30%. Ou seja, na tua academia, se você colocar um vaso, um coco, uma banana, um pepino, uma melancia no balcão para vender, de cada 10 que chegarem, você vai vender para 3. Então, esse é o número do mercado com quem não tem estrutura, não está preparado, recepcionista mocinha, sem técnica, se é escravo do Gympass e essas coisas aí. Então, a taxa de conversão é 30%. Se você melhorar sua taxa de conversão para 50%, então de cada 10 você vai vender para 5, quando você vendia para 3, você já deu uma ótima melhorada. Então, quanto mais você melhora a sua taxa de conversão, mais eficiente é a sua venda. E outra maneira de você aumentar vendas é você aumentar teu volume de visitas. Então, por exemplo, se eu para cada 10 eu vendi para 3, a taxa de conversão é baixa. Mas se vier 20, eu vou vender para 6. Se vier 30, eu vou vender para 9. Quanto mais gente vier, mais eu vou vender. Entenderam a diferença? Então, um depende do volume de visita, o outro depende da taxa de conversão. O que é o mundo perfeito? Volume de visita alta e taxa de conversão alta. O que é uma taxa de conversão alta, Homeres? Tudo que for acima de 50%. Se você de cada 10 vende para 5, para 6, para 7, você é bom de vendas. Se de cada 10 você vende para 3, para 2, para 1, você não é bom de vendas. Quanto que é o volume de visitas que eu deveria ter na minha academia, Homeres? Então, essa é uma pergunta que você precisa fazer uma conta. Então, depende de 3 coisas. Uma coisa, qual que é o percentual de ativos que você perde em média por mês? Homeres, eu nem sei como é que faz essa conta. Você pega todo mundo que não renovou e quem cancelou o plano e calcula quanto que a somatória desses dois representa do número de ativos no primeiro dia do mês. Então, chega no final de março, você vê, soma quem não renovou mais aqueles que cancelaram, deu, 30 pessoas. Tá bom? E você tem 300 alunos. No primeiro dia daquele mês, você tinha 300 alunos. Então, você tem 10% de perda.
Isso então é o teu número de perda, tá bom? O mercado varia de 8 a 11, entre 8, 9, 10 e 11%. Tem academia que é mais, as academias muito boas são menos. Então, para você calcular seu volume de visita, a primeira conta que você tem que fazer é quanto que em média eu perco por mês. A segunda conta que você tem que fazer é qual a sua taxa de conversão. De cada 10 eu vendo para 2, para 3, para 5. Então, vou fazer uma conta boba aqui, bem simples, tá bom? Se você perde 10% do total de ativos por mês e a sua taxa de conversão é 50%, é a metade, então, para ficar igual e repor o que você perdeu, você teria que ter 20% do total de ativos de visita, sabendo que a metade você ia converter e aí você ia ficar no 0 a 0. Quem perdeu, você ia repor. Entendeu a conta? Eu fiz bem basicona, tá bom? Se você perde 10% do total de ativos, veja que é do total de ativos, e você tem um índice de conversão de 50%, então, se vier 20% do total de ativos, tendo um índice de conversão de 50%, você vai converter 10% do total de ativos, e aí você vai empatar. Mas, eu quero crescer mais um pouquinho. Então, você põe quanto por cento a mais você quer crescer, sabendo que você perde 10% por mês e converte 50%. Então, veja que, em geral, as academias têm que ter 20% do total de ativos de visita. Como que é isso, Almeres? Pega quantos ativos você tem, 300 alunos, você precisa ter 100 visitas durante o mês para ter 20% do total de ativos de visita. Então, mas eu podia ter 90 de visita, sim, esse é o milagre. Então, como é que eu faço para aumentar o volume de visita? Esse é o desafio, entendeu? Porque normalmente o volume de visita, galera, aumenta quando a economia está acelerada. Quando a economia desacelera, o volume de visita cai. Aí a academia vende menos. E quando aumenta, a economia fica mais aquecida, aumenta o volume de visita, tá bom? E a mensagem que eu quero falar para vocês é o seguinte, galera. Quando na tua academia você é comprado ou você que faz a venda? A regra é mais ou menos assim. Quando você convence uma pessoa a se matricular na sua academia, você fez uma venda. Quando quem vem no balcão é que escolhe qual plano que ele vai comprar, eu não quero comprar um plano, eu quero comprar mensal. E ele faz a matrícula, tua equipe não conseguiu convencê-lo. Ele fez a matrícula, mas ele comprou o que ele queria. Então não foi uma venda da sua equipe, foi uma compra. Meris, tanto faz. Não, tanto faz não. Porque a gente quer vender plano de longo prazo. A não ser que seja a tua estratégia, e eu desconheço quem usa essa estratégia de você querer vender só plano mensal. Tá bom? Então, você ser comprado é quando a tua equipe não é eficiente, quando a tua equipe não convence, quando sua equipe quer vender um plano, mas o cara compra um mensal, quando ele não compra. Então isso significa que você não é bom de vendas. Todas as estratégias que vocês usarem diferente de matar uma venda, galera, é tudo um efeito da tua falta de eficiência na venda. Por exemplo, dar desconto, usar aula experimental, vender primeiro um mês para o cara experimentar, vender com preço mais barato em horário mais vazio. Tudo isso, galera, são estratégias que surgiram porque tua equipe é ruim de vendas. Quando tua equipe é boa de vendas, ela vende para quem chegar no balcão. Então, o teu objetivo hoje, galera, é você mexer em duas coisas, tá bom? Duas coisas muito importantes. Uma coisa é você aumentar sua taxa de conversão. Então, de cada 10 que chegam na tua academia, se você vender para 6, aí é muito legal. Como é que eu faço para melhorar minha taxa de conversão? Bom, você melhora a sua taxa de conversão aperfeiçoando a técnica de venda. Então, por exemplo, se eu consigo explicar melhor como que minha academia funciona, se eu consigo fazer um tour que seja mais impactante, se eu consigo adequar todo o conteúdo da minha academia com a necessidade de quem está chegando, você vai ver que seu índice de conversão sobe muito.
Uma grande dificuldade que a gente tem está relacionado com, durante o tour, a pessoa ela fica olhando os equipamentos, a parede, o piso, a iluminação, as pessoas que estão na academia, e todas essas coisas aí, galera, elas não representam o teu negócio. Então, as coisas que você consegue fazer pela vida da pessoa, não dá para ver. Não é o equipamento que vai definir a compra da academia. Não é o piso, não é a iluminação. Pode ser. E aí você começa a ter um risco grande. Então é muito importante que tua equipe esteja muito bem preparada para explicar como que você consegue ajudar as pessoas. Se tua equipe de vendas não conseguir fazer isso, os interessados, os prospects, eles vão prestar atenção mais na tua estrutura, que se não for muito boa, você vai acabar perdendo. É muito importante, galera, que tua recepcionista ou tua consultora de vendas, ela tenha um domínio razoável a respeito dos benefícios do exercício, dos efeitos que os treinamentos na sua academia vão gerar na vida e no corpo das pessoas. E isso tem que ser num nível, galera, que é acima do que o prospect domina. Então, a riqueza do discurso e a habilidade que a tua recepcionista tem de conseguir juntar as duas coisas, o que a tua metodologia pode proporcionar para a pessoa e o que essa pessoa está precisando de ajuda, esse é o casamento perfeito. E isso, galera, faz concretizar uma venda, independente se o pagamento é boleto, cheque, cartão, recorrente, permuta com saco de arroz, seja o que for. Quando tua equipe de vendas domina a técnica, quando elas sabem fazer a venda e usam de todas as ferramentas, você não fica escravo do volume de visitas.